Oiê, agora eu queria falar com você um assunto muito, mas muito sério mesmo. Principalmente para você, que é pai, mãe, né, que tem filhos. Eu ainda não sou pai, pretendo ser, né? Ainda tenho muito desejo de ser pai, mas ainda não sou. Mas eu queria dar um alerta para você que é pai, mãe, que tem filho, principalmente filho adolescente. Olha, na adolescência é uma fase muito difícil. E quando o seu filho apresentar um comportamento muito discrepante, aquele típico comportamento rebelde, sem causa, por alguma coisa, ele tem uma mudança muito drástica de comportamento em relação principalmente a um ambiente que ele vivia inserido. Por exemplo, a casa de um coleguinha, de algum parente, sabe? E depois ele não quer mais ter aquele convívio. Quando seu filho mudar de um comportamento que você não encontrar uma explicação lógica para tanta rebeldia que a gente fala, eu vou aconselhar a você, te dar um conselho. Se você quiser seguir, fique bem atento, porque por trás desses comportamentos existem traumas. Existem muitas vezes situações de abuso físicos, psicológicos, abusos emocionais. E é muito difícil quando a gente confia nossos filhos para alguém cuidar. Quando a gente manda os nossos filhos para casa de alguém, sabe? E a gente... Um pai geralmente quando faz isso é porque ele confia naquela família. Nunca confie demais. Nunca entregue os seus filhos na mão de ninguém para alguém cuidar, para passar férias de 30 dias em tal lugar, com a família de fulano, com coisa. Principalmente na adolescência. Fique sempre atento a isso. Porque se seu filho começar a apresentar esse tipo de comportamento, de revolta, de rebeldia e de querer seguir um caminho totalmente diferente, de trocar o ciclo de amizade, né? De até mesmo não suportar ouvir alguns nomes. Fique atento a esse tipo de comportamento, porque às vezes os pais, eles ficam cegos, eles não conseguem enxergar. Ou porque confiam demais no outro, ou porque acham que os filhos sempre são rebeldes, sem causa. Mas por trás de todo comportamento drástico, de toda mudança muito agressiva, eu posso te garantir que existe um abuso. Um tipo de abuso que esse adolescente, que essa criança está vivendo. E ela não consegue falar. Primeiro, porque ela pode estar sendo ameaçada. Segundo, porque por vergonha, né? E o medo mesmo de se expor em algumas atitudes. Às vezes a gente passa por atitudes, gente, que a gente mesmo tem vergonha de falar com as outras pessoas. Então, o que eu posso aconselhar? Tenha um relacionamento com seu filho, com sua filha, de amizade. Sabe, o problema dos pais, umas coisas que os pais falam assim, não vai fazer isso. E aí a gente pergunta, o filho pergunta, não, por quê? Aí o pai só responde, não. Mas não por quê? Porque os filhos sempre querem uma explicação, um motivo. E os pais só falam, não, porque eu não quero. E não explica, de fato, a situação. Mas eu quero deixar um conselho, porque quando eu tiver os meus filhos, eu vou ficar atento a esse tipo de situação. Você que tem filho, cuide bem do seu filho, sabe por quê? Porque os filhos, eles são herança do Senhor. São herança do Senhor, entendeu? Então traga o seu filho bem pertinho de você, bem juntinho, seja amigo do seu filho, da sua filha, como os meus pais foram meus amigos ao longo da minha vida, tá bom?